Você já viu um CEO ser destituído de todo o seu assento no conselho, dentro de sua própria sala de reuniões, pela filha que ele chamava de inútil? Foi exatamente o que aconteceu com o meu pai quando ele tentou me remover como acionista. Durante 15 anos, fui a filha fria e incompetente que financiava discretamente o estilo de vida de alta sociedade deles das sombras. O ponto de ruptura veio quando minha madrasta, Patrícia, mandou a segurança me escoltar para fora da festa de aposentadoria dele, um evento de mais de 2 milhões de reais, no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam é que eu controlava 31% da empresa deles através de corporações de fachada e que aquela humilhação pública tinha acabado de acionar a cláusula 7.3.2, a provisão de respeito pela qual eu esperava havia anos para invocar. Olá a todos! Sou Isabela Cavalcante, tenho 38 anos e esta é a história de como eu passei de ser expulsa da celebração do meu pai a assumir a presidência do conselho dele em exatas 72 horas. Olhando para trás, os sinais sempre estiveram lá. Apesar de ter me formado com um MBA pela FGV e de ter construído uma trajetória de 15 anos em alta finança, eu continuava sendo a decepção da família. Meu pai, Roberto Cavalcante, CEO da Cavalcante Participações, um império imobiliário avaliado em 2,3 bilhões de reais, tinha uma frase favorita que repetia em todas as reuniões de família. Isabela pode ter diplomas chiques, mas o Léo aqui, ele entende de gente. Leonardo, Léo, o filho da minha madrasta, Patrícia, havia abandonado a faculdade após 3 semestres. Aos 26 anos, sua maior conquista era ter batido 2 Ferraris e ter sido banido de 3 yacht clubes. No entanto, de alguma forma, aos olhos do meu pai, ele possuía aquela qualidade intangível que eu aparentemente não tinha, a habilidade de se conectar. Lembro-me do dia de ação de graças em que minha tia perguntou sobre o meu trabalho. Antes que eu pudesse responder, meu pai me interrompeu. Isabela trabalha com números o dia todo, sem visão, sem liderança, apenas planilhas. Isso, enquanto eu gerenciava uma carteira de investimentos de 800 milhões de reais no meu trabalho. A ironia não me passava despercebida. A cada trimestre, eu recebia as demonstrações financeiras da família, uma cortesia estendida a todos os acionistas. A empresa estava perdendo dinheiro com o que chamavam de entretenimento de clientes e construção de relacionamento. Código para as dívidas de jogo do Léo e os gastos descontrolados da Patrícia. Enquanto isso, minha divisão no trabalho acabara de fechar o maior negócio de títulos municipais da história do estado. Mas eu continuava aparecendo, continuava sorrindo, continuava transferindo dinheiro quando as mensagens de Patrícia chegavam, exigindo suporte familiar urgente. Afinal, eu era a filha boazinha, não era? Aquela que nunca revidava, nunca exigia reconhecimento, nunca questionava porque meu fundo fiduciário havia sido redirecionado para os empreendimentos de Léo que nunca se concretizaram. O que eles não sabiam era que eu estava mantendo registros de tudo. Os comprovantes contavam uma história que minha família jamais admitiria. Ao longo de 15 anos, eu havia financiado pessoalmente 17 milhões de reais do estilo de vida deles, não com dividendos ou fundos, mas com meus próprios ganhos, transferidos das minhas contas pessoais. Começou pequeno. O primeiro pedido de Patrícia veio 6 meses depois que ela se casou com meu pai. Isabela, querida, a casa de Angra dos Reis precisa de reparos urgentes. Você poderia resolver? Seu pai está com problemas de fluxo de caixa neste trimestre. 400 mil reais. Paguei sem questionar. Depois veio o iate. O nome Cavalcante precisa manter certos padrões, meu pai havia dito, sem desviar o olhar do seu jornal Valor Econômico. Já que você insiste em trabalhar em vez de representar a família adequadamente, o mínimo que pode fazer é contribuir. 1.200.000 reais. O aluguel do jatinho particular, a casa de esqui em Campos do Jordão, o restaurante fracassado de Léo, os eventos de gala de Patrícia, onde ela me apresentava como a filha de Roberto que trabalha em alguma firma de finanças, enquanto usava joias que eu havia pago. Cada transferência meticulosamente documentada em meus arquivos. Extratos bancários,
confirmações de transferência, até mesmo os pedidos por e-mail deles. Meu favorito pessoal foi a mensagem de Patrícia do ano passado. Preciso de 500 mil imediatamente para a renovação da anuidade do Yacht Club. Não envergonhe seu pai com atrasos. Esta foi a mesma semana em que ela disse a uma sala cheia de amigos que eu ainda vivia às custas do nome da família. A parte mais dolorosa é que eles me achavam burra. Eles realmente acreditavam que eu não sabia que estavam dizendo às pessoas que o dinheiro vinha de dividendos, da Cavalcante Participações e de seus retornos de investimento. Patrícia uma vez até se solidarizou comigo sobre como devia ser difícil viver de salário, enquanto carregava uma bolsa que custava mais do que o carro da maioria das pessoas, uma que eu havia comprado para ela no Natal. Cada recibo, cada e-mail, cada transferência bancária salva, catalogada, esperando. O convite para a festa de aposentadoria chegou pela assistente de Patrícia, nem sequer foi enviado pessoalmente. A família Cavalcante convida cordialmente para celebrar o legado de Roberto Cavalcante. Eu não estava listada como família, apenas mais um nome na lista de convidados. O salão do Copacabana Palace brilhava com 500 membros da elite paulistana e carioca naquela noite de sábado. Banqueiros de investimento, magnatas imobiliários, senadores, juízes, a rede cuidadosamente cultivada do meu pai reunida para testemunhar sua transição de CEO para presidente emérito. O plano, anunciado em seu discurso, era entregar o controle operacional a Léo, mantendo sua posição no conselho. Cheguei 20 minutos após o coquetel, vestindo um vestido preto simples, sem joias, sem alarde. Eu queria prestar meus respeitos e sair discretamente. Mas enquanto eu me movia pela multidão, os sussurros me seguiam. Lá está a filha fria. Nem consegue manter uma conversa em festas. Ouvi dizer que ela está com ciúmes da promoção do Léo. Roberto merece coisa melhor depois de tudo que fez por ela. O último comentário veio da esposa do desembargador Teixeira. Alto o suficiente para que todo o grupo de convidados ouvisse. Eles não sabiam que eu estava bem atrás deles. Continuei em direção à mesa principal, onde meu pai era o centro das atenções, cercado por membros do conselho e grandes acionistas. Léo estava ao lado dele, já interpretando o papel de herdeiro em seu terno Armani sob medida. Patrícia brilhava em diamantes, fazendo o papel de anfitriã graciosa. Foi então que nossos olhos se encontraram. A expressão de Patrícia mudou de charme ensaiado para fria calculação. Ela sussurrou algo para o chefe de segurança, um homem que eu reconheci da sede da empresa. Ele assentiu e começou a se mover pela multidão em minha direção. Meu pai olhou, me viu e deliberadamente virou as costas. A voz de Patrícia ecoou pela seção subitamente silenciosa do salão. Segurança, por favor, retire esta convidada indesejada. Ela está deixando nossa família desconfortável. O chefe de segurança, um homem chamado Thomas, que me conhecia desde os 12 anos, parecia profundamente desconfortável ao se aproximar. Senhorita Cavalcante, sinto muito, mas preciso pedir que se retire. Se eu fosse embora agora, nada mudaria. Léo se tornaria CEO em 6 meses. O conselho, repleto de amigos de golfe do meu pai, aprovaria todas as decisões. Minha participação de 31%, cuidadosamente acumulada através de 6 empresas de fachada ao longo de 5 anos, permaneceria oculta, inútil, e a narrativa seria consolidada. Isabela Cavalcante, a fracassada que nem conseguiu comparecer à festa de aposentadoria do pai. Mas havia mais em jogo do que o meu orgulho. A Cavalcante Participações geria fundos de pensão para 3 sindicatos, detinha hipotecas para 12 mil famílias e empregava 800 pessoas diretamente. Sob a liderança de Léo, com seu histórico de torrar dinheiro e o apetite por despesas de Patrícia, a empresa seria desmembrada em 2 anos. Pensei nos e-mails que vinha recebendo de gerentes de nível médio, preocupados com os planos de reestruturação de Léo, que pareciam envolver demitir qualquer um que o questionasse sobre o controlador que discretamente mencionou irregularidades nos relatórios de despesas de Léo, sobre as 3 denúncias de assédio sexual contra ele que Patrícia fizera desaparecer. Senhorita Cavalcante, Thomas me incentivou suavemente. A multidão estava assistindo agora. Alguém estava com o celular gravando. Ótimo!
Eu precisaria da evidência para o que viria a seguir. Claro, Thomas, eu disse claramente, minha voz ecoando pelo salão silencioso. Eu não gostaria de deixar ninguém desconfortável com a minha presença. Eu me virei para sair, então fiz uma pausa, olhando diretamente para o meu pai. Aproveite sua última festa como CEO, pai. Os suspiros me seguiram, mas eu não olhei para trás. No elevador, peguei meu celular e abri meus contatos. Era hora de fazer 3 ligações que mudariam tudo. 5 anos atrás, tomei uma decisão que mudou minha vida. Em vez de esperar por um reconhecimento que nunca viria, eu me associei a João Câmara, um estrategista brilhante que havia sido expulso do BTG Pactual por se recusar a permitir a negociação de informações privilegiadas. Juntos, fundamos a Apex Capital Management. Enquanto minha família pensava que eu estava me desgastando em alguma firma de finanças menor, eu estava construindo um império. A Apex agora gerenciava 4,2 bilhões de reais em ativos com uma lista de clientes que incluía 3 fundos soberanos e 42 investidores institucionais. Eu não era apenas a cofundadora, eu era a presidente do conselho. As empresas de fachada foram ideia de João. Nunca os deixe ver você chegando, ele havia dito. Através de 6 entidades separadas, Meridian Ventures, Cascade Investments, Paramount Holdings, Zenith Capital, Aurora Partners e Evergreen Trust. Acumulei discretamente ações da Cavalcante, participações sempre que chegavam ao mercado. Vendedores em dificuldades, vendas de herança, negociações discretas com membros do conselho desiludidos. Ao longo de 5 anos, montei uma participação de 31% na empresa do meu pai. Mas a obra-prima era a cláusula 7.3.2 no acordo de acionistas. 10 anos atrás, quando meu pai precisava desesperadamente de capital para um projeto fracassado, ele concordou com proteções aprimoradas para acionistas minoritários. A cláusula era clara. Qualquer humilhação pública, discriminação ou tentativa de diminuir a posição de um acionista acionava direitos de recompra imediata pelo valor patrimonial, aproximadamente 1/4 do preço de mercado. Marcos Siqueira, sócio sênior do Siqueira e Associados e um dos poucos advogados que meu pai realmente temia, havia revisado tudo. Isso é inquestionável, ele me disse no mês passado. Mas uma vez que você a acione, não há como voltar atrás. Seu pai lutará com tudo o que tem. Ele já está lutando, eu respondi, mostrando a ele meu último extrato bancário. Mais 500 mil reais transferidos para cobrir as dívidas de jogo do Léo, rotulados como investimento familiar. Agora, sentada no meu escritório em casa, eu olhava para os 3 nomes na tela do meu celular. Uma ligação mudaria tudo. A escolta de segurança foi quase gentil, a mão de Thomas mal tocando meu cotovelo enquanto ele me guiava pelo salão. 500 pares de olhos acompanhavam nosso caminho até a saída. O silêncio era absoluto, exceto pelo clique dos meus saltos no mármore. Passei pela mesa dos membros do conselho que me conheciam desde a infância. Nenhum fez contato visual. Passei pelos parceiros bancários do meu pai, vários dos quais eu mesma o havia apresentado através da minha própria rede. Eles estudavam suas taças de champanhe como se contivessem os segredos do universo. Na porta, a voz de Patrícia ressoou mais uma vez. É isso que acontece quando membros da família esquecem o seu lugar. Eu parei, me virei, a sala inteira prendeu a respiração. Você está absolutamente certa, Patrícia, eu disse, minha voz clara. Eu esqueci o meu lugar. Esqueci que meu lugar nunca foi nesta mesa, não importa o quanto eu desse. Esqueci que meu lugar era financiar o seu estilo de vida, enquanto era chamada de inútil. Esqueci que meu lugar era assistir Léo destruir tudo o que meu avô construiu, permanecendo em silêncio. O sangue sumiu do rosto de Patrícia. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que eu havia usado quando a peguei desviando dinheiro do fundo de caridade 3 anos atrás. Logo antes de eu encobrir tudo para proteger o nome da família. Mas não se preocupe, continuei, pegando meu celular. Eu me lembro do meu lugar agora. Saí, enquanto os sussurros explodiam atrás de mim. No táxi, minhas mãos estavam perfeitamente firmes ao fazer a primeira ligação. Marcos, é a Isabela. Execute a cláusula 7.3.2. Você tem certeza?
A voz dele estava grave. Eles mandaram a segurança me escoltar para fora. Está em vídeo. Temos o nosso gatilho. Então, que Deus os ajude. A segunda ligação foi para João Câmara. Era quase meia-noite, mas ele atendeu no primeiro toque. Isabela, como foi a festa? Exatamente como esperado. Preciso que você convoque uma reunião emergencial de acionistas para a Cavalcante Participações. Houve uma pausa. Nós realmente vamos fazer isso? Eles mandaram a segurança me remover, João, na frente de 500 pessoas. Jesus Cristo. Tudo bem, vou pedir para nossos advogados protocolarem a notificação hoje à noite. Como acionista de 31%, você tem o direito de convocar uma reunião emergencial com 72 horas de antecedência. A terceira ligação foi para o meu banqueiro particular. Sandra, preciso que você congele todas as transferências automáticas das minhas contas com efeito imediato. Todas elas? Todas elas, incluindo as contas designadas para essa família, principalmente aquelas. E, por favor, me envie a confirmação por e-mail imediatamente. Quando o táxi chegou ao meu prédio, meu celular já estava explodindo. 17 chamadas perdidas em 10 minutos. Eu o desliguei e servi uma taça de vinho. Exatamente à meia-noite e 1 minuto, várias coisas aconteceram simultaneamente. A transferência automática para a hipoteca da casa de Angra dos Reis falhou. O cartão Black de Patrícia foi recusado no meio de uma compra em um evento de compras privadas no Shopping Cidade Jardim. O acesso de Léo ao iate foi revogado por falta de pagamento. A empresa de aluguel do jatinho recebeu aviso de rescisão. 17 milhões de reais em suporte ao estilo de vida simplesmente pararam. Meu celular, mesmo desligado, de alguma forma conseguiu acender com as chamadas recebidas. Eu as contei pela manhã. 56 chamadas, 112 mensagens de texto, 43 e-mails. Os assuntos variavam de confusos. Houve um erro bancário, a desesperados. Urgente, ligue imediatamente. A ameaçadores. Você vai se arrepender disso. Mas o que me fez sorrir foi o do fotógrafo da festa. Senhorita Cavalcante, tenho todas as filmagens de hoje à noite. Gostaria de cópias para seus registros? Sim, eu gostaria. Pela manhã, o colapso da família estava completo. A primeira mensagem de Patrícia chegou às 5h47 da manhã. O gerente da loja chamou a segurança para mim. O cartão foi recusado para um vestido de 3.000 reais. A de Léo foi mais direta. Que diabos você fez? Eles me trancaram para fora do iate. Meu pai tentou manter a compostura de CEO. Isabela, parece haver alguma confusão com nossos arranjos bancários. Ligue-me imediatamente para resolver isso. Então, com o passar das horas, e eu sem responder, o tom mudou. Patrícia. Você, garotinha vingativa, você estava planejando isso, não estava? Léo. Pai vai te destruir. Você acabou de matar sua herança. Meu pai. Você não tem ideia do que começou. Vou tirar você como acionista até segunda-feira. A mensagem, mais reveladora, veio do contador deles. Senhorita Cavalcante, a conta operacional da família tem apenas R$ 1.200 restantes. O senhor Cavalcante está solicitando a restauração imediata das transferências mensais. R$ 1.200. Isso não cobriria nem o tratamento diário de spa de Patrícia. Finalmente liguei meu celular por completo ao meio-dia e liguei de volta para Marcos. Isabela, estou recebendo ligações a manhã toda. A equipe jurídica do seu pai está em pânico. Deixe-os em pânico. Temos tudo o que precisamos. A reunião de acionistas está marcada para terça-feira, 9 da manhã, na Torre Cavalcante. Notifiquei todos os acionistas registrados e a imprensa financeira. A equipe do seu pai está alegando que você não tem legitimidade, mas... Ele riu. Espere até eles descobrirem sobre a Apex. Eles já descobriram? Nenhuma pista. Eles ainda estão procurando por algum investidor estrangeiro misterioso. Suas empresas de fachada foram perfeitamente estruturadas. Pela janela do meu apartamento eu podia ver o Parque do Ibirapuera, pacífico e verde. Pela primeira vez em 15 anos, senti a mesma paz interior. A tempestade estava chegando, mas eu estava pronta. O mundo precisava entender com quem eles realmente estavam lidando. Enquanto minha família se debatia para entender por que sua vida de luxo havia evaporado da noite para o dia, eu estava sentada no meu escritório de verdade, aquele que eles nunca tinham visto.
O 42º andar da Avenida Faria Lima abrigava a Apex Capital Management. Nossa área de recepção sozinha valia mais do que o restaurante fracassado de Léo. As paredes exibiam minhas conquistas reais. A matéria da Forbes. Brasil 40 abaixo de 40. O prêmio de gestores de fundos inovadores da revista Exame. A revista brasileira de economia me chamando de a força silenciosa que remodela o private equity. João entrou com uma pilha de documentos. A equipe do seu pai acabou de entrar com uma liminar de emergência. Estão alegando que você está tentando sabotar a empresa. Com que evidência? Eles não têm nenhuma, estão apenas tentando pescar. Mas, Isabela, eles ainda não sabem sobre a Apex. Eles acham que você está agindo sozinha, talvez com algum dinheiro emprestado. Eu abri nosso portal de investidores na tela principal. 4,2 bilhões de reais sob gestão. 212 empresas de portfólio, clientes institucionais que incluíam o Fundo de Pensão dos Professores de São Paulo e o Fundo Soberano da Noruega. E a posição da Cavalcante Participações em nosso portfólio? João sorriu. Oculta à vista, através das 6 empresas de fachada: Meridian Ventures, Cascade Investments, Paramount Holdings, Zenith Capital, Aurora Partners e Evergreen Trust. Juntas, elas detêm 31% da Cavalcante Participações e o registro na CVM é totalmente legal. Cada entidade detém menos de 5%. Então, nenhuma divulgação individual é necessária, mas combinadas, você é o maior bloco acionário individual depois dos 33% do seu pai. Olhei para a foto na minha mesa, não da família, mas das 200 jovens que haviam recebido bolsas de estudo da Apex no ano passado. É para onde os 17 milhões deveriam ter ido o tempo todo. João, certifique-se de que o Valor Econômico e a Exame saibam da reunião emergencial. Você quer a imprensa lá? Eu quero todo mundo lá. O documento que mudaria tudo tinha 10 anos. Assinado quando o ego do meu pai havia superado seu fluxo de caixa. Ele havia se alavancado demais em um empreendimento em Balneário Camboriú que deu errado quando o mercado mudou. Ele precisava de 30 milhões de reais em 48 horas ou enfrentaria a falência. Eu tinha 28 anos na época, trabalhando 18 horas por dia no Banco Safra, quando ele me ligou pela primeira vez em 6 meses, não para perguntar como eu estava, mas para exigir que eu liquidasse o fundo fiduciário da minha avó para salvá-lo. É seu dever como Cavalcante, ele havia dito. Eu concordei, mas com condições. A emenda ao acordo de acionistas parecia menor na época. Apenas algumas proteções adicionais para acionistas minoritários. Meu pai mal a tinha lido, desesperado pela injeção de capital. A cláusula 7.3.2 dizia: qualquer acionista submetido à humilhação pública, discriminação ou exclusão deliberada de eventos da empresa ou familiares, pelos acionistas controladores, pode exercer direitos de recompra imediata pelo valor patrimonial das ações da parte infratora. O valor patrimonial era calculado em 1/4 do valor de mercado, um desconto devastador projetado para impedir exatamente o tipo de comportamento que meu pai acabara de demonstrar. Marcos havia sido brilhante na redação. A cláusula menciona especificamente eventos públicos e familiares, ele explicou tomando café. A festa de aposentadoria foi ambos. Fazer a segurança te remover em vídeo com 500 testemunhas, incluindo grandes acionistas e a mídia, é um acionamento de livro-texto. E o desafio ao conselho? Eles precisam de 67% para me remover como acionista. Seu pai tem 33%. Mesmo que todos os outros acionistas fiquem do lado dele, o que não acontecerá quando descobrirem quem você realmente é, ele não consegue atingir o limite. O mais bonito é que meu pai tinha assinado ele mesmo. Sua assinatura, ousada e arrogante, estava logo abaixo da minha no documento. Ele não vai se lembrar que esta cláusula existe, eu disse. Marcos sorriu. É isso que a torna perfeita. Eles apareceram no meu prédio às 11 horas da noite de domingo. Todos eles. Meu pai, Patrícia, Léo, até alguns primos que estavam desfrutando da generosidade da família. O porteiro ligou, a voz nervosa. Senhorita Cavalcante, sua família está aqui. Eles estão insistindo. Diga a eles que irei descer ao saguão e, por favor, prepare a segurança. Peguei o elevador com Marcos e 2 associados de sua firma.
O saguão era de mármore e vidro. Cada som ecoava. Minha família ali estava agrupada perto da entrada, o rosto do meu pai roxo de raiva. Você, ingrata. Ele começou antes de ver os advogados. Então, mais controlado. Isabela, precisamos discutir isso em particular. Tudo o que você precisa dizer pode ser dito aqui, Roberto. Usei o primeiro nome dele deliberadamente. Ou na reunião de acionistas de terça-feira. Patrícia deu um passo à frente, seus saltos de grife tilintando. Você está destruindo a sua própria família. O que sua mãe pensaria? Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Você se casou com meu pai quando eu tinha 9. Não se atreva a invocar o nome dela. Léo, cambaleando ligeiramente, bêbado ou drogado, provavelmente ambos, riu amargamente. Você se acha tão inteligente. O pai vai te enterrar na justiça por anos. Senhor Cavalcante, Marcos interveio suavemente. Qualquer ação legal deve ser direcionada pelos canais adequados, e devo mencionar que as imagens de segurança de sábado estão sendo preservadas para possíveis acusações de assédio. A voz do meu pai caiu para um rosnado. Eu te fiz. Tudo o que você tem veio de mim. Na verdade, eu disse calmamente. Tudo o que você tem veio de mim. 17 milhões de reais, tudo documentado. E tudo acabando agora. As câmeras de segurança do saguão capturaram tudo. Meu pai avançando, parado pelo seu próprio advogado. Patrícia gritando sobre processos judiciais. Léo me chamando de nomes que não vou repetir. Terça-feira, 9 da manhã. Não se atrase, eu disse, voltando para o elevador. A ameaça do meu pai não era vazia. Na manhã de segunda-feira, sua equipe jurídica havia protocolado 3 moções separadas. Uma para bloquear a reunião de acionistas, uma para congelar meus ativos alegando quebra de dever fiduciário e uma para me remover como acionista por conduta prejudicial aos interesses da empresa. O problema para ele é que tudo estava vazando para a imprensa. Briga na família Cavalcante explode pelo controle de império de mais 2,3 bi. Noticiou o Valor Econômico. Acionista misteriosa desafia CEO da Cavalcante, informou a Exame. Vídeo mostra filha de CEO sendo expulsa de festa de aposentadoria, destacou a Band News. O vídeo da festa havia se tornado viral no Twitter financeiro. A hashtag Cavalcante Drama estava em alta. As ações tinham caído 8% nas negociações de pré-mercado. Meu telefone tocou. Era Hamilton Nogueira, o principal membro independente do conselho. Isabela, que diabos está acontecendo? Roberto diz que você está tentando encenar uma aquisição hostil. Hamilton, eu sou a maior acionista depois do meu pai. Estou convocando uma reunião, como é meu direito. Todo o resto é apenas barulho. Maior acionista? Você possui talvez 2% através daquele fundo. Eu possuo 31% através de várias entidades. Você verá a documentação na terça-feira. O silêncio durou tanto que pensei que ele tinha desligado. Então, Jesus Cristo, Isabela. Ele não tem ideia, tem? Não. E Hamilton? Talvez você queira revisar a cláusula 7.3.2 no acordo de acionistas, particularmente à luz dos eventos de sábado. Outra longa pausa. Eu te vejo na terça-feira. Ao fechar do mercado, a Cavalcante Participações havia perdido 200 milhões de reais em valor de mercado. 3 investidores institucionais haviam convocado reuniões de emergência, e meu pai havia deixado 17 mensagens de voz, cada uma mais desesperada que a anterior. O império que ele havia construído com meu dinheiro e o nome da minha mãe estava rachando, e ainda nem tínhamos chegado ao evento principal. Na noite de segunda-feira, todo o mundo financeiro estava assistindo. A Band News TV exibiu um segmento especial, A Dinastia Cavalcante em Crise. O vídeo do Copacabana Palace havia sido visto mais de 3 milhões de vezes. Alguém vazou que o estilo de vida luxuoso da família havia misteriosamente parado durante o fim de semana. Mas a verdadeira bomba veio de uma fonte inesperada. Paula Lima, agora Paula Câmara, após seu casamento, a ex-CFO da empresa que havia sido forçada a sair 5 anos atrás por discordar da direção estratégica, foi entrevistada pelo Valor Econômico. Não estou surpresa, ela disse calmamente. Isabela Cavalcante era a única naquela família que entendia de números.
Enquanto Léo estava torrando o dinheiro dos investidores em projetos de vaidade, ela estava fazendo as perguntas reais. Eles a silenciavam toda vez. O entrevistador inclinou-se. Você está dizendo que Isabela tinha preocupações sobre a gestão da empresa? Estou dizendo que ela era a única que se importava com a responsabilidade fiduciária. Há uma razão pela qual ela nunca recebeu um assento no conselho, apesar de ser acionista e ter mais experiência financeira do que metade do conselho combinado. Meu celular vibrou. João, a equipe do seu pai acabou de ligar. Eles querem negociar. Estão te oferecendo um assento no conselho e um pedido de desculpas público. Não. Isabela, eles estão desesperados. Acho que finalmente puxaram os registros corporativos. Eles sabem sobre a Apex. Olhei para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, meu pai provavelmente estava em seu escritório, finalmente lendo o acordo de acionistas que havia assinado uma década atrás. Finalmente entendendo que sua filha inútil estava jogando um jogo mais longo do que ele jamais imaginou. Diga a eles que eu os vejo na reunião. E João, certifique-se de que o valor econômico saiba que a Apex Capital estará representada com força total amanhã. Com prazer. Amanhã, a garota que eles haviam expulsado voltaria, dona de quase 1/3 do império deles. A manhã de terça-feira chegou, cinzenta e chuviscando. A torre Cavalcante perfurava as nuvens. 67 andares de vidro e aço que representavam tudo o que meu avô havia construído e meu pai havia alavancado. A sala de reuniões no 67º andar já estava lotada quando cheguei às 8h45 da manhã. 200 acionistas, 30 repórteres financeiros e uma transmissão ao vivo da Band News TV que a equipe do meu pai tentou desesperadamente bloquear. Entrei com minha equipe, Marcos Siqueira, João Câmara e 3 associados do Siqueira e Associados. Movíamos-nos como uma unidade, com propósito e calma. Os sussurros começaram imediatamente. Aquela é Isabela Cavalcante? Eu pensei que ela era apenas uma analista de nível médio em algum lugar. Quem são aqueles advogados com ela? Meu pai estava sentado à cabeceira da enorme mesa de conferência. Patrícia ao lado dele, em um terno branco que provavelmente custou mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Léo estava recostado na cadeira, tentando projetar confiança, mas suando através de seu Armani. Os membros independentes do conselho estavam todos presentes. Hamilton Nogueira, Solange Ramalho, Tomás Assis e Mariana Lopes. Eles me observavam com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ocupei um assento diretamente em frente ao meu pai. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez desde sábado à noite. Ele parecia mais velho, mais grisalho, como se tivesse envelhecido anos em 3 dias. Antes de começarmos, ele disse, a voz firme, mas tensa. Quero lembrar a todos que esta reunião foi convocada sem justa causa por uma acionista minoritária que tenta danificar o valor da empresa por vingança pessoal. Hamilton Nogueira pigarreou. Roberto, vamos seguir o procedimento adequado. A reunião foi convocada legalmente. A senhorita Cavalcante tem a palavra. Eu me levantei devagar, minhas mãos firmes, enquanto pegava o controle remoto para a tela de apresentação. Bom dia. Sou Isabela Cavalcante e represento a Apex Capital Management, o maior acionista da Cavalcante Participações depois da família fundadora. A sala irrompeu em burburinho. Meu pai bateu a mão na mesa. Isso é impossível. Você não tem os recursos. Roberto, por favor, Hamilton Nogueira interrompeu. Deixe-a continuar. O rosto do meu pai estava vermelho. Esta filha ingrata sabotou o legado da nossa família. Ela tem conspirado contra nós enquanto fingia ser leal. Eu proponho removê-la como acionista sob o artigo 12, seção 4. Conduta prejudicial aos interesses da empresa. Vários membros mais velhos do conselho assentiram. Um acionista gritou. Ela nos custou 8% só ontem. Patrícia se levantou, falando para a multidão. É isso que acontece quando os filhos esquecem tudo o que seus pais sacrificaram por eles. Demos tudo a Isabela. Educação, conexões, oportunidades. E é assim que ela nos paga. Na verdade, eu disse, clicando para o primeiro slide, vamos falar sobre quem deu o que a quem.
A tela se encheu com um gráfico mostrando os fluxos financeiros ao longo de 15 anos. 17 milhões de reais transferidos das minhas contas pessoais para várias entidades da família Cavalcante. Léo riu nervosamente. Isso é ridículo. Você não tem esse tipo de dinheiro. De 2010 a 2025, continuei, eu pessoalmente financiei a hipoteca da casa de Angra, o iate, o aluguel do jatinho, os empreendimentos fracassados de Léo, os eventos de gala de Patrícia e aproximadamente 300 outras despesas. Mentiras! Patrícia cuspiu. O dinheiro veio de dividendos da empresa. Então você não se importará se eu mostrar os recibos. A tela mudou. E-mail após e-mail. Confirmações de transferência, extratos bancários, as próprias mensagens de Patrícia exigindo dinheiro, as mensagens do meu pai sobre necessidades familiares urgentes. A sala ficou completamente em silêncio. Mas não é por isso que estamos aqui, eu disse. Estamos aqui porque na noite de sábado, no Copacabana Palace, a segurança recebeu ordens para me remover fisicamente de um evento familiar. Em vídeo, na frente de 500 testemunhas. Cliquei novamente. O vídeo foi reproduzido na tela enorme. A voz de Patrícia ecoou pela sala de reuniões. Segurança, retire esta convidada indesejada. Permitam-me apresentar-me formalmente, eu disse, minha voz clara na sala de reuniões silenciosa. Eu sou Isabela Cavalcante, cofundadora e presidente do conselho da Apex Capital Management. O slide da apresentação mudou, mostrando o logotipo e as estatísticas da Apex. Suspiros percorreram a sala. A Apex gerencia 4,2 bilhões de reais em ativos. Temos 212 empresas de portfólio. Nossos investidores incluem 3 fundos soberanos e 42 investidores institucionais. O advogado do meu pai se levantou. Isso é irrelevante para... Através de 6 entidades legalmente estruturadas, continuei. A Apex controla 31% da Cavalcante Participações, combinados com minha participação pessoal de 2%. Eu sou o maior bloco acionário individual depois dos 33% da família fundadora. A tela mostrou a estrutura de propriedade. Meridian Ventures, Cascade Investments, Paramount Holdings, Zenith Capital, Aurora Partners e Evergreen Trust. Cada uma detendo entre 4,8% e 5,2%, cuidadosamente abaixo do limite de divulgação. Hamilton Nogueira inclinou-se. Quando isso aconteceu? Ao longo dos últimos 5 anos. Cada compra foi legal, registrada corretamente na CVM e executada ao preço de mercado. Léo se levantou, apontando para mim. Isso é espionagem corporativa. Ela estava nos espionando. Eu estava investindo na empresa da minha família, corrigi, enquanto era sistematicamente excluída de qualquer participação significativa, apesar das minhas qualificações e participação acionária. Mariana Lopes, uma das diretoras independentes, falou. Senhorita Cavalcante, suas credenciais são impressionantes, mas isso parece um elaborado plano de vingança. Não, senhorita Lopes, trata-se de responsabilidade fiduciária. Cliquei para o próximo slide. Vamos discutir o desempenho financeiro da Cavalcante Participações sob a gestão atual. Os números eram condenatórios. Despesas gerais aumentaram 300%. Entretenimento de clientes consumindo milhões. A divisão de Léo perdendo dinheiro por 7 trimestres consecutivos. Mas a parte verdadeiramente preocupante, eu disse, é o que desencadeou a reunião de hoje. A sala prendeu a respiração. Marcos, você faria a gentileza de explicar a cláusula 7.3.2? Marcos Siqueira se levantou, sua presença exigindo atenção imediata. Todo grande acionista conhecia sua reputação. Ele nunca havia perdido um caso de governança corporativa. 10 anos atrás, quando a Cavalcante Participações exigiu capital de emergência, foi adicionada uma emenda ao acordo de acionistas. A cláusula 7.3.2 estabelece: qualquer acionista submetido à minha humilhação pública, discriminação ou exclusão deliberada de eventos da empresa ou familiares, pelos acionistas controladores pode exercer direitos de recompra imediata pelo valor patrimonial. Ele clicou em seu próprio controle remoto. A cláusula apareceu na tela, destacada em amarelo,
com a assinatura do meu pai em negrito na parte inferior. O evento de acionamento está documentado em vídeo. A senhora Isabela Cavalcante, uma acionista registrada, foi publicamente humilhada e fisicamente removida de um evento familiar pela segurança, sob ordem direta dos acionistas controladores. O advogado do meu pai saltou. Essa cláusula era destinada a aquisições hostis, não a disputas familiares. A linguagem é clara e inequívoca, Marcos respondeu. Não faz distinção entre acionistas familiares e não familiares. Na verdade, ela menciona especificamente eventos familiares. Qual é o valor patrimonial? Um acionista gritou. João Câmara se levantou. O valor patrimonial atual é de R$ 45 por ação. O preço de mercado fechou ontem em R$ 178. A matemática era brutal. Se eu exercesse a cláusula, poderia forçar meu pai a vender suas ações com um desconto de 75%. Isso é extorsão, Patrícia gritou. Isto é direito contratual, Marcos disse calmamente. O senhor Cavalcante assinou este acordo. Ele está vinculado a ele. Além disso, Marcos concluiu, o vídeo mostra clara discriminação. Múltiplas testemunhas ouviram a senhora Patrícia se referir a Isabela como inútil e afirmar que ela estava deixando a família desconfortável. Todos os documentos foram autenticados. A cláusula agora está ativa. Eu exerço, por meio desta, meus direitos sob a cláusula 7.3.2, anunciei. Estou oferecendo a compra de todas as ações detidas por Roberto e Patrícia Cavalcante pelo valor patrimonial. A sala explodiu. Repórteres digitavam freneticamente. Vários acionistas estavam ao telefone com seus próprios advogados. Meu pai parecia ter levado um soco no estômago. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. A matemática é simples, João explicou à sala. Pelo valor patrimonial, a participação de 33% da família Cavalcante vale aproximadamente 340 milhões de reais. Pelo valor de mercado, vale 1,3 bilhão. A diferença é de quase 1 bilhão de reais em valor perdido. No entanto, continuei, estou disposta a oferecer uma alternativa. A sala se acalmou. Opção 1, vocês me vendem pelo valor patrimonial conforme o contrato exige. Opção 2, vocês mantêm 15% de suas ações, mas renunciam imediatamente a todos os cargos executivos e de conselho. Léo está permanentemente impedido de qualquer função na empresa. Os contratos de consultoria de Patrícia são rescindidos. O advogado do meu pai sussurrou urgentemente em seu ouvido. Patrícia estava pálida, agarrando a mesa. Vocês têm 5 minutos para decidir, eu disse. Hamilton Nogueira falou. Como principal diretor independente, devo notar que vários acionistas institucionais já expressaram preocupação com o plano de sucessão. Esta situação, independentemente do resultado, exige uma séria revisão de governança. Tomás Assis, outro membro do conselho, acrescentou. Eu proponho uma moção de voto de desconfiança imediata na liderança atual. Apoio, disse Mariana Lopes. Meu pai se levantou tremendo. Esta é a minha empresa. Meu avô construiu isso com o dinheiro da minha mãe. Eu o interrompi. O capital inicial veio do fundo fiduciário da família dela, o mesmo fundo que você tem saqueado por 30 anos. 4 minutos e 30 segundos depois, o advogado do meu pai falou. Meus clientes aceitarão a opção 2. O império havia caído, não com violência ou raiva, mas com contratos e cláusulas. Precisamos votar, anunciou Hamilton Nogueira. Todos a favor de aceitar a renúncia imediata de Roberto Cavalcante como presidente do conselho e CEO, mãos se levantaram por toda a sala. Contei 67%, exatamente o limite necessário. Meus 33%, mais os diretores independentes e vários investidores institucionais que esperavam por este momento. Moção aprovada. Roberto Cavalcante, você está, por meio desta, destituído de todas as posições na Cavalcante Participações, com efeito imediato. Meu pai afundou em sua cadeira. 3 décadas de poder se foram em segundos. Eu também proponho remover Patrícia Cavalcante de seu papel como CFO e rescindir todos os contratos de consultoria, acrescentou Solange Ramalho. Outra votação, outra esmagadora maioria.
E Leonardo Cavalcante está proibido de qualquer emprego ou posição no conselho da empresa, declarou Mariana Lopes. Léo riu amargamente. Você pensa que venceu? Você destruiu a nossa família. Não, eu disse calmamente. Vocês destruíram a nossa família quando decidiram que eu não tinha valor, apesar das evidências em contrário. Quando pegaram meu dinheiro enquanto me chamavam de inútil. Quando mandaram a segurança me escoltar para fora como uma criminosa. Hamilton pigarreou. Senhorita Cavalcante, o conselho gostaria de lhe oferecer o cargo de CEO. A oferta pairava no ar. Era isso que eu supostamente queria, não era? Assumir, provar meu valor, mostrar a todos eles. Não, eu disse. A sala se agitou em surpresa. Eu nomeio Júlio Noronha, do nosso escritório de Singapura. Ele é brilhante, ético e não tem conexão com este drama familiar. Permanecerei como acionista majoritária e servirei como presidente do conselho, mas tenho minha própria empresa para gerenciar. Foi um movimento de poder final, mostrando que eu não precisava mais da validação deles. Além disso, continuei, os 17 milhões de reais em suporte familiar serão redirecionados para a Fundação Isabela Cavalcante para Mulheres em Finanças, com efeito imediato. A reunião terminou às 10h47 da manhã. Meu pai saiu sem dizer uma palavra, Patrícia seguindo atrás dele, seus saltos marcando uma retirada. Léo teve que ser escoltado para fora depois de chutar uma cadeira, mas eu não havia terminado. Mais uma coisa, anunciei, enquanto as pessoas começavam a sair. Todos os executivos seniores passarão por uma auditoria forense. Quaisquer irregularidades em relatórios de despesas ou uso de fundos da empresa serão totalmente investigadas. Vários executivos de repente pareceram desconfortáveis. Eles sabiam o que isso significava. As dívidas de jogo de Léo, cobradas como entretenimento de clientes, as compras de Patrícia rotuladas como despesas de marketing, as taxas de consultoria fantasmas para os amigos dela. Fora da sala de reuniões, a mídia estava esperando. Dei uma breve declaração. A Cavalcante Participações tem um potencial tremendo que foi restringido pelo nepotismo e má gestão. Hoje, demos o primeiro passo em direção a uma governança transparente e ética. A empresa que meu avô construiu merece uma liderança que coloque os stakeholders em primeiro lugar, e não a política familiar. Senhorita Cavalcante, um repórter gritou. Seu pai disse que você destruiu a família. Alguma resposta? Meu pai destruiu nossa família quando escolheu o favoritismo em vez da justiça, quando valorizou a aparência em vez da realização. Eu simplesmente parei de permitir isso. Enquanto eu caminhava para o elevador, funcionários lotavam os corredores. Alguns aplaudiram, outros apenas olharam. O controlador que havia me alertado sobre as despesas de Léo, Juliana Martins, sussurrou. Obrigada. No elevador, João se virou para mim. Você poderia ter levado tudo. Por que deixar 15% para eles? Porque eu não sou como eles, respondi. Eu não preciso destruir pessoas para provar meu valor. Eu só precisava que eles parassem de me destruir. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Paula Câmara, assistindo às notícias. Já era hora de alguém confrontá-los. Orgulhosa de você. Às vezes, a melhor vingança não é vingança alguma. É simplesmente se recusar a jogar pelas regras deles. A explosão da mídia foi imediata e avassaladora. Valor econômico. Filha destrona a dinastia em golpe dramático no conselho. Forbes Brasil. A bilionária de 38 anos que derrubou o próprio pai. Band News TV. Isabela Cavalcante. A força silenciosa que remodelou o mercado imobiliário. As ações da Cavalcante Participações subiram 15% após a mudança de liderança. O vídeo do confronto na sala de reuniões, vazado por alguém que eu suspeitava ser Hamilton Nogueira, viralizou. A hashtag #Justiça Corporativa estava em alta globalmente. Meu LinkedIn recebeu 40 mil novos seguidores em 3 horas. Recusei todos os pedidos de entrevista, exceto um artigo para a Harvard Business Review sobre governança e empresas familiares. Mas as reações mais interessantes vieram da comunidade empresarial. 53 empresas entraram em contato sobre posições no conselho.
A Apex Capital recebeu 800 milhões de reais em novos compromissos de investimento em uma semana. Nossa caixa de entrada foi inundada com propostas de fundadoras que disseram que minha história as inspirou a buscar financiamento. A controladora da Cavalcante Participações, Juliana Martins, me enviou um e-mail. A auditoria forense encontrou 47 milhões de reais em despesas questionáveis ao longo de 5 anos. Léo sozinho foi responsável por 12 milhões. O novo CEO estava apresentando queixa-crime. O novo CEO, Júlio Noronha, aceitou a posição e implementou imediatamente novas políticas de governança. As ações atingiram um recorde histórico de R$ 340 por ação. Funcionários detinham 15% através de um programa que eu insisti. A Fundação Isabela Cavalcante financiou 230 mulheres em seu primeiro ano. Mas o número que mais importava era 0. É o número de vezes que minha família me contatou diretamente após a reunião. Eles finalmente entenderam que limites não eram mais sugestões. 2 semanas após a reunião, as tentativas de reconciliação começaram. Primeiro veio o e-mail do meu pai, 3 páginas de autopiedade disfarçada de desculpas. Isabela, tive tempo para refletir sobre minhas ações. Percebo agora que sempre soube que você estava financiando nosso estilo de vida. Eu era muito orgulhoso para reconhecer. Sua mãe ficaria desapontada com a forma como eu a tratei. Podemos nos encontrar para discutir a reconstrução de nosso relacionamento? Encaminhei para Marcos com 2 palavras. Sem resposta. Patrícia tentou uma abordagem diferente, enviando mensagens através de conhecidos mútuos. Ela está disposta a pedir desculpas publicamente, disse-me uma amiga em comum em um evento de caridade. Ela diz que se sentiu ameaçada pela sua inteligência e agiu por insegurança. Diga a ela para guardar isso para o terapeuta dela, eu respondi. Léo apareceu no prédio da Apex Capital bêbado às 2h em uma quarta-feira. A segurança me ligou diretamente. Senhorita Cavalcante, seu irmão está no saguão, ele está agitado. Ele não é meu irmão. Ele é meu ex-meio-irmão, e se ele não sair imediatamente, chame a polícia. Através da filmagem de segurança, eu o observei sendo escoltado para fora, gritando sobre lealdade familiar. A ironia não me passou despercebida. Ele queria lealdade depois de não ter mostrado nenhuma. A tentativa mais patética veio de um advogado que os representava coletivamente. A família Cavalcante está preparada para oferecer um pedido de desculpas público e reconhecer suas contribuições se você restaurar algum suporte financeiro. Eles estão lutando para manter as necessidades básicas. Necessidades básicas. A definição de Patrícia incluía um motorista em tempo integral e botox semanal. Diga a eles, eu disse devagar, que eu fornecerei exatamente o mesmo apoio que eles me ofereceram quando eu estava construindo minha carreira. Nenhum. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cinzas. Não por crueldade, mas por sabedoria. Eles me mostraram quem eram por 15 anos. Eu finalmente acreditei neles. Os efeitos colaterais continuaram por meses. Léo foi preso por peculato depois que a auditoria forense revelou que ele estava vendendo informações da empresa para concorrentes. Patrícia teve sua instituição de caridade investigada por fraude. Acontece que 90% das doações iam para custos administrativos, ou seja, seu estilo de vida. Ela foi banida de todos os principais conselhos de caridade em São Paulo. Meu pai, destituído de seus cargos e status social, vendeu a casa de Angra e se mudou para um apartamento modesto em Santos. A sociedade paulista, que antes o cortejava, agora o tratava como um pária. O homem que valorizava as aparências acima de tudo havia perdido a única coisa com a qual se importava, sua imagem. Mas os impactos positivos foram ainda maiores. A Cavalcante Participações implementou novas políticas que protegiam acionistas minoritários e exigiam relatórios financeiros transparentes. A pontuação de satisfação dos funcionários atingiu recordes. A empresa ganhou o prêmio de melhor governança aperfeiçoada do Instituto de Ética Corporativa. A Fundação Isabela Cavalcante financiou 230 mulheres em seu primeiro ano. 12 delas abriram suas próprias firmas de investimento. Uma delas, Maria Santos, uma graduada universitária de primeira geração, acabou de fechar seu primeiro fundo de 100 milhões de reais.
A Apex Capital se tornou a firma de referência para fundadores que haviam sido negligenciados por VCs tradicionais. Financiamos 47 empresas lideradas por mulheres e 28 startups lideradas por minorias. Nossos retornos superaram todos os principais fundos em nossa classe. Recebi uma carta do advogado de herança da minha avó, algo que ela havia escrito antes de morrer, mas pediu para ser entregue quando Isabela encontrar sua força. Dizia simplesmente: sua mãe ficaria orgulhosa. Nunca se desculpe por saber o seu valor. No primeiro aniversário do golpe no conselho, alguém me perguntou se eu me arrependia de algo. Sim, eu disse. Arrependo-me de ter demorado tanto para escolher a mim mesma. O repórter parecia surpreso. É só isso. 1 ano depois, estabeleci os limites que deveriam ter existido o tempo todo. A comunicação com a família foi limitada a e-mails trimestrais através de advogados, estritamente sobre os interesses comerciais compartilhados restantes. Sem reuniões pessoais, sem chamadas telefônicas, sem pedidos de emergência. Eu não comparecia a eventos familiares. Nem aos casamentos de primos distantes que de repente se lembraram que eu existia. Nem ao funeral do irmão do meu pai, que me assistiu ser humilhada por anos em silêncio. Minha ausência falava mais alto do que qualquer palavra. A terapia ajudou mais do que eu esperava. Doutora Sofia Guimarães era especializada em trauma familiar e abuso financeiro. Você era o caixa eletrônico da família, ela disse durante nossa 3ª sessão. Eles programaram você para acreditar que seu único valor era o que você podia fornecer. Mas eu permiti, eu disse. Você era uma criança quando começou, ela respondeu. Crianças não permitem que o abuso aconteça. Ele acontece com elas. Trabalhamos a culpa, a raiva, o luto por perder uma família que eu nunca realmente tive. Aprendi que limites não eram muros. Eram portões que eu controlava. A parte mais difícil foi aceitar que eles nunca realmente mudariam. Meu pai enviava cartas mensais, cada uma obra-prima em manipulação. Patrícia postava mensagens crípticas nas redes sociais sobre perdão familiar. Léo deu uma entrevista a um tabloide alegando que eu havia roubado sua herança. Não respondia nada disso. Em vez disso, construí minha família escolhida. João Câmara se tornou o irmão que eu realmente queria. Marcos Siqueira e sua esposa me convidavam para feriados. As mulheres da fundação formaram uma rede de apoio que parecia mais família do que sangue jamais pareceu. Minha nova regra era simples. Qualquer pessoa que quisesse estar na minha vida tinha que respeitar meu valor desde o início. Nenhuma prova necessária, nenhum pagamento exigido, apenas respeito mútuo. Era realmente simples assim. As lições que aprendi poderiam encher um livro e, eventualmente, encheram. Valor, um guia para reconhecer o seu preço, alcançou o 1º lugar na lista de mais vendidos de negócios da revista Exame. A mensagem central era simples, mas revolucionária para aqueles de nós criados para dar. Seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a vê-lo. Aprendi que o respeito não pode ser comprado. 17 milhões de reais não me compraram um lugar na mesa deles. Mas no momento em que me levantei e fui embora, percebi que estava sentada na mesa errada o tempo todo. Aprendi que o verdadeiro poder não é sobre destruir os outros. É sobre saber quando usar sua força e quando ir embora. Eu poderia ter tirado tudo deles. Em vez disso, eu recuperei a mim mesma. Aprendi que família não é sobre sangue. É sobre comportamento. As pessoas que realmente me amavam nunca precisaram que eu provasse meu valor. Elas o viram desde o início. Aprendi que o sucesso realmente é a melhor resposta para aqueles que duvidaram de você. Não porque prova que eles estão errados, mas porque prova que você estava certa sobre si mesma. Mais importante, aprendi que escolher a si mesmo não é egoísmo, é necessário. Toda vez que permitimos ser diminuídos para manter a paz, não estamos mantendo a paz. Estamos mantendo a disfunção viva. Durante um discurso na FGV, uma jovem me perguntou: como você sabe quando é hora de cortar a família tóxica? Quando o custo de mantê-los na sua vida é maior do que o custo de deixá-los ir, eu respondi. E o custo não é apenas dinheiro. É seu respeito próprio, sua saúde mental, seu futuro. A plateia ficou em silêncio por um momento. Então os aplausos começaram e não pararam por 1 minuto inteiro. Às vezes,
A coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente se recusar a jogar por regras que você não escreveu. Hoje, 3 anos após aquela noite no Copacabana Palace, minha vida está irreconhecível da melhor maneira. A Apex Capital gerencia 12 bilhões de reais em 4 continentes. Somos a maior firma de investimento liderada por mulheres na América do Sul. Nossos retornos superam consistentemente o mercado, provando que investir em fundadores negligenciados não é caridade, é um negócio inteligente. A Fundação financiou mais de 1.000 mulheres, criando uma rede de líderes que se apoiam mutuamente. Maria Santos, nossa primeira beneficiária, acabou de contratar nossa 100ª beneficiária. O ciclo de empoderamento continua. A Cavalcante, Participações prospera sob liderança ética. As ações são negociadas a R$ 340, quase o dobro do que valiam sob meu pai. Funcionários possuem 15% através de um programa que eu insisti. A empresa que meu avô construiu finalmente serve a todos os seus stakeholders, não apenas a família. Eu durmo pacificamente no meu penthouse em São Paulo. Não pulo mais quando meu telefone toca à noite. Sem mais transferências de emergência. Sem mais manipulação emocional. Sem mais me dizerem que não sou o suficiente. Meu pai ainda envia cartas. Não as leio mais. Elas vão direto para um arquivo que Marcos mantém caso uma ação legal seja necessária. Patrícia se casou novamente com algum gerente de fundo de hedge que não conhece sua história. Léo trabalha como associado de vendas júnior em uma concessionária de carros em Campinas. Às vezes, as pessoas perguntam se eu os perdoo. A verdade é que o perdão não é o ponto. Eu me distanciei tanto deles que o perdão parece irrelevante. Você não perdoa a tempestade que derrubou sua casa. Você apenas constrói uma melhor. Minha vida está cheia de pessoas que viram meu valor antes que eu tivesse que prová-lo. Essa é a família que eu escolho todos os dias. E todas as manhãs, quando olho no espelho, vejo alguém que finalmente escolheu a si mesma. E isso fez toda a diferença.